Olá, espero que vocês estejam bem. Vamos aqui então seguir com o nosso capítulo da duração do trabalho. E hoje, especialmente, eu quero ver com vocês jurisprudência consolidada do TST. Eu já adverti várias vezes ao longo desse nosso período remoto de trabalho que a jurisprudência consolidada do TST, suas súmulas principalmente, receberam ao longo do tempo um status elevado no sistema jurídico brasileiro. Um status, entre muitas aspas, quase normativo. Se você for discutir, conversar, perceber a atuação advocatícia, a atuação judicial, você verá que o ápice da atuação é pautado em súmulas ou orientações jurisprudenciais do TST. Súmulas e OJs, portanto. Ocorre que a reforma trabalhista de novembro de 2017 colocou em xeque a jurisprudência consolidada, porque muito da reforma, muitos pontos da Lei 13.467 de 2017, muitos artigos da lei atacavam frontalmente as súmulas por determinação da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Isso nós pudemos comprovar quando nós fizemos, aqui em Ouro Preto, no GEDIT, o livro sobre a reforma trabalhista. Então nós comprovamos documentalmente que as regras que atacam a jurisprudência foram criadas sob encomenda da CNI. E o que aconteceu? Desde então, o TST não mais reuniu o seu pleno para rever, para cancelar, para alterar ou para criar novos conteúdos sumulares. Então, nós temos um conjunto de súmulas e orientações jurisprudenciais que estão, estas súmulas e essas OJs, muitas, contrariamente fixadas ao que dispõe a lei. Elas estão, então, em confronto com a lei. Muito bem, isso será visto ao longo do tempo pelo TST. Cabe a mim, aqui, enquanto professor de vocês, apresentar esses conteúdos, quase todos, da unidade da disciplina de Direito do Trabalho 2, e fazer a advertência. Em muitos casos, nós teremos súmulas contrárias à lei, porque depois da reforma trabalhista, o TST ainda não reviu o seu conteúdo de súmulas. As que nós veremos nesse encontro virtual não foram necessariamente impactadas, mas ainda assim eu deixo a advertência. Fiquem atentos, porque súmulas do TST serão revistas. E aí essa revisão terá dois caminhos. O TST vai seguir ou um ou outro em relação a cada súmula. Ou ele confirma a súmula e declara a inconstitucionalidade de algum artigo da reforma, ou ele cancela aquela referida súmula, reconhecendo a sua desconformidade com a lei. Isso é que o TST tem que fazer. Um meio termo é uma interpretação conforme, mas não me parece. Ou ele altera, ou ele cancela, ou ele mantém. Alterar é complicado, é difícil em muitos pontos, mas ok, pode ser. Muito bem. Quais são as súmulas de hoje? Obviamente, elas dizem respeito à duração do trabalho. Então, eu reuni nessa apresentação de hoje súmulas importantes e OJs, orientações jurisprudenciais, que dizem respeito à duração do trabalho. E o último ponto não diz respeito diretamente a conteúdo sumulado, mas nós já antecipamos, eu vou só fechar a discussão
com sobrejornada e sobreaviso no teletrabalho após vermos as súmulas. Muito bem. Vamos começar pela súmula 291 do TST. E eu já pedi a vocês que mantenham aí no computador o livro de súmulas do TST. Esse livro de súmulas você pode baixar no site do próprio tribunal. Então, baixem o livro aí, vocês já devem ter baixado, eu já pedi isso outras vezes. Abram aí o livro de súmulas, na súmula 291, que trata da supressão de horas extras. Essa súmula 291 ela é muito interessante, porque ela reconhece um direito trabalhista muito incomum, para dizer o mínimo, porque estabelece uma indenização quando o empregador sai do ilícito e entra para a licitude. Deixa eu chamar a atenção para isso. Vejam como é o direito brasileiro, sui generis, né? Na súmula 291, os casos que ensejaram a súmula são os seguintes. Versam sobre o seguinte. Um empregador vinha cometendo ilegalidade ao longo do tempo, exigindo horas extras, horas extras, horas extras, horas extras, e mesmo sem motivo, por qualquer motivo, sem razão, com razão, não interessa. Ele vinha exigindo horas extras. Um belo dia ele diz, olha, chega, não vou mais exigir horas extras, vocês têm direito constitucional de uma limitação de jornada a 8 horas, mas como eu exigi horas extras durante muito tempo, você, empregado, acumulou em seu patrimônio jurídico trabalhista valores referentes às horas extras que geram uma expectativa de sua manutenção. Contando assim, ok, mas vejam, uma expectativa de manutenção do ilícito trabalhista. Uma expectativa de manutenção da inconstitucionalidade, que é a exigência ordinária do trabalho em sobrejornada. Então, como eu, empregador, diria ele, passarei para o lícito, me conformarei à Constituição, eu tenho que te pagar uma indenização. Vamos lá. A supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos um ano assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. Então, vejam. O TST estabelece, com base na lei, ok? A base de cálculo. E aí também creio que eu já pedi a vocês para terem sempre à mão uma calculadora. Essa disciplina demanda calculadora. Infelizmente, eu não gosto de matemática, só faço contas básicas. Quando precisava, na advocacia, de alguma coisa um pouquinho mais complexa, recorria aos contadores, especialistas nas contas. Bom, então o que o TST determina aqui? Vocês vão ler, reler, estudar essa súmula e eu vou exemplificar para facilitar. Imagine que um empregado tenha trabalhado em sobrejornada. Infelizmente, o TST insiste no tal serviço suplementar. A súmula foi alterada em 2011, TST. Desde 1988, nós falamos em horas extraordinárias. O TST insiste em serviço suplementar. Não existe isso. Mas ok. O trabalhador, durante 5 anos, fez horas extras.
E aí o patrão, olha, vou parar aqui de exigir horas extras. Como é que ele deveria? Ele não vai fazer isso, tá, gente? Ele só paga na justiça. Eu nunca vi nenhum empregador pagar isso voluntariamente. Mesmo porque, sejamos francos, o empregador não necessariamente sabe se ele vai parar hoje e nunca mais vai exigir horas extras. Então isso serve para pagar na justiça, né? Mas vamos lá. O empregador diz o seguinte: olha, você fez horas extras durante 5 anos. Eu vou parar agora de exigir isso. Em média, mês, você recebia no seu contra-cheque R$300 a título de horas extras, média mês. Então, se eu te exigir 5 anos de horas extras, eu tenho que te pagar 5 meses de indenização. Se eu tenho que pagar 5 meses de indenização e cada mês, em média, você fez R$300 em horas extras, eu te devo R$1.500 de indenização em razão da supressão das horas extras. Certo, gente? Depois vocês façam o cálculo aí, façam exercícios, vejam as decisões que deram origem a essa súmula, estudem, porque isso é importante para vocês ao longo das suas atividades. A próxima súmula que nós vamos ver é a 340 do TST, que trata do trabalhador comissionista, muito comum lá no comércio, né? Nós vamos ver na unidade 2 que o empregador pode optar por remunerar trabalho não por tempo, mas sim por produção, por comissão, por tarefa. Então, o empregador paga em razão do resultado. E no caso do comissionista é isso, vocês sabem. Se o vendedor te vendeu uma camisa, um percentual do valor da camisa será remunerado, consistirá em remuneração por comissão desse trabalhador. Nós veremos isso na unidade 2, não se preocupem. O que eu quero dizer aqui é que o que muitos não sabem, mas que o TST já sumulou há algum tempo na sua súmula 340. O que quer dizer a súmula 340? Vamos a ela. O empregado sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de no mínimo 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. Então tá. O que muitos não sabem no comércio ou não querem saber e os empregados precisam saber? Ok, por definição, o comissionista não recebe por unidade de tempo. O tempo não é base de cálculo de salário. Base de cálculo de salário é quantas camisas ele vendeu, quantas roupas ele vendeu no comércio varejista de roupas, por exemplo. Então, óbvio, o fato de receber por comissão não afasta limite de jornada. Vamos imaginar que na época do Natal, esse vendedor tenha trabalhado não 8 horas, mas sim 10. E tenha ficado feliz, porque se ele está mais tempo na loja, provavelmente mais venderá. Mas o fato de estar mais tempo na loja, 10 horas e não 8, fará com que ele tenha direito a horas extras, que poucos empregadores pagam. Como é que nós vamos calcular o valor dessa hora extra do comissionista? A fórmula vocês têm na súmula 340. Eu vou pegar o valor hora das comissões recebidas no mês. Como é que eu calculo o valor hora das comissões recebidas no mês? Simples. Eu pego o total de comissões do mês e divido pelo número de horas trabalhadas. Não vou me aventurar com um exemplo numérico aqui, porque eu demandaria uma calculadora que eu agora não tenho, mas vocês façam aí. Ele vendeu X reais
ele recebeu X reais a título de comissões, vou dividir pelo número de horas que ele de fato trabalhou naquele mês. Então eu tenho o valor hora das comissões. Imaginemos que ele tenha trabalhado, exemplificativamente também, 40 horas extras. Então eu pego o valor hora que eu já calculei das comissões, eu vou multiplicar por 40 horas extras mais 50%. Esse é o valor das 50%, que é o adicional de horas extras. Esse é o valor das horas extras do comissionista. Vejam que cálculos mais complexos tendem a não ser exigidos nas minhas provas. Confesso aqui a vocês, não tem problema nisso, porque para exigir eu tenho que depois que corrigir, e para corrigir eu tenho que fazer conta, e para fazer conta eu muitas vezes me perco. Mas isso aqui essa não é das mais complicadas, né, gente? O que eu recomendo a vocês é exercício. Se você tem um processo judicial em que você vai calcular horas extras do comissionista nos últimos 5 anos, contrate um contador, que é fria isso para o advogado, normalmente, né, gente? Mas, ok, vamos seguir. A próxima súmula que nós vamos ver aliás, na verdade é uma OJ, é uma orientação jurisprudencial. A orientação jurisprudencial é um entendimento que ainda pode ser sumulado, mas já está cristalizado, já está mais ou menos consubstanciado, já está mais ou menos pacificado no tribunal, e ele aguarda para se transformar em súmula ou não. Então, nós vamos ver a OJ 235, da seção de dissídios individuais 1 do TST, subseção de dissídios individuais 1 do TST, que fala na mesma linha do comissionista sobre trabalhadores que recebem salário por produção. A OJ 235 estabelece que o empregado que recebe salário por produção e trabalha em sobrejornada tem direito à percepção apenas do adicional de horas extras. Aqui é uma distinção da base de cálculo, porque quem trabalha por produção embora teoricamente o comissionista seja um trabalhador por produção, nós vamos fazer a distinção aqui. Essa produção é aquela material. Eu costuro par de sapato e para cada par de sapato costurado eu recebo R$4. Eu costuro uma bola de futebol e para cada bola de futebol eu recebo R$2. Na verdade, bola de futebol ainda se costura, mas pouco. Mas, eu confecciono uma camisa e para cada camisa eu recebo R$2. Eu monto um equipamento eletrônico e para cada equipamento eletrônico que eu monto eu recebo R$5. Então, o trabalho por produção é esse mais material, mais palpável, mais linear ao longo do dia. O comissionamento não é linear. Eu posso passar um dia inteiro oferecendo as camisas e as roupas para os meus clientes e nenhum deles comprar. Ainda assim eu trabalhei. Na produção não, eu tenho um movimento linear. Ao longo do dia eu costuro 100 pares de sapato. Eu monto 10 notebooks. Então eu tenho uma produção constante e nas horas extras eu já recebi o valor da hora. Ou melhor, tecnicamente, eu já recebi o valor da produção naquela hora extraordinária. Então, falta remunerar apenas o adicional de 50%. E aí, aplica-se o adicional de 50% no momento da produção. Eu serei breve com relação às duas próximas súmulas e com relação à sobrejornada, porque eu não quero passar muito de 20 minutos para cada vídeo, porque dizem que fica ruim quando a gente estende muito. Mesmo porque a próxima súmula 376 trata de um tema que não deveria nem ser sumulado, porque é a obviedade expressa em súmula. Entende, obviamente, o TST que a limitação legal da jornada suplementar a 2 horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas.
e também que o valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independentemente da limitação prevista no caput do artigo 59 da CLT. É mais fácil explicar, de modo mais célere, a origem da súmula. O empregador exigia 4 horas extras por dia, exemplificativamente, e pagava 2, ao argumento de que poderia exigir 2 e que exigir mais de 2 seria, aspas, ilegal. Então, se era ilegal exigir, ele não teria que pagar. Absurdo, teratologia. E aí o TST disse o óbvio: não, amigo. Se você exigiu 4 horas extras, pague as 4. Você não está limitado a pagar 2 se você exigiu 4. Quando a CLT disse que poderá exigir 2 horas extras por dia, ele não está dizendo que se você exigir 4, você vai pagar só 2. Tá? Isso é dizer o óbvio. Eu não vou perder muito tempo com obviedades, não. Vamos seguir aqui. A próxima súmula, 423, também estabelece uma obviedade, mas essa vale a pena explicar porque eu aproveito para reafirmar o instituto dos turnos ininterruptos de revezamento. Nós já vimos que o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, por exigir do empregado, por ser uma situação gravosa, ele constitucionalmente consagra esse instituto turno de 6 horas de jornada. Mas a negociação coletiva pode exigir 8 horas por dia, desde que haja uma compensação, ou melhor dizendo, uma contraprestação, ou melhor ainda, uma vantagem em troca. O patrão ganha uma vantagem de exigir 8 horas quando deveria se limitar a 6, mas ele em troca dá outra vantagem. Para os empregados, por exemplo, a mais usual, é mais um dia de folga. Então, ao invés de folgar só domingo, o trabalhador folga sábado e domingo, por exemplo. O que a súmula diz por óbvio? Estabelecida jornada superior a 6 horas e limitada a 8 horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras. Claro, se a norma jurídica autônoma coletiva sindical estabeleceu que a 7ª e 8ª horas são ordinárias, são jornada padrão, obviamente as 7ª e 8ª horas não são extraordinárias, óbvio. Portanto, quando a negociação coletiva sindical fixa um turno de 8 horas, todo o turno é ordinário, é claro. Por fim, uma discussão que nós já fizemos diz respeito ao teletrabalho, que, nos termos da reforma trabalhista, não contempla limite de jornada, duração do trabalho, direito a horas extras. Fica a reflexão, ainda controvertida, porque essa matéria nova no direito brasileiro, fica a discussão se teria o teletrabalhador empregado direito de receber horas extras e de receber valores por sobreaviso quando no teletrabalho. Com relação à sobrejornada, com relação a horas extras, obviamente não. Nos termos da lei, que para mim é inconstitucional, mas veremos em breve, ou não tão breve, no Supremo Tribunal Federal, nos termos da lei, o teletrabalhador empregado não tem direito à sobrejornada, não tem direito a horas extras, porque se ele não tem jornada ordinária, se ele não tem limite de jornada, o que não tem limite não tem extrapolação de limite. Quem não tem jornada ordinária não tem jornada extraordinária. Óbvio. Já com relação ao sobreaviso, haverá controvérsia. Porque a regra legal seletista do sobreaviso não está no capítulo da duração do trabalho. Mas, numa perspectiva lógica, normativa, legal seletista, e aí falo por mim porque não há jurisprudência sobre o tema, pelo menos consolidada, eu entendo que também não haverá, nos termos da lei, que eu reputo inconstitucional, mas nos termos da lei que está em vigor, não haverá também remuneração de sobreaviso. Por quê? Porque eu não tenho
o tempo ordinário de trabalho para definir parâmetro de onde começa o sobreaviso, de onde começa o plantão. A não ser que o plantão seja em dia de repouso semanal remunerado. Aí sim eu posso ter. Porque se o plantão, se o sobreaviso é prestado no dia do repouso, ok, eu tenho o padrão. O sobreaviso se deu num dia em que eu sei que é dia de descanso. Em horas que eu sei que são horas de descanso. Então, se o sobreaviso se dá no dia do repouso, ok, eu posso dizer que que vai haver remuneração do sobreaviso. Mas se o sobreaviso é à noite, se é durante a semana de trabalho, é muito difícil eu fixar, a não ser que o patrão queira. E aí, se ele quiser, óbvio, né, gente? Aí não vamos discutir. Mas é muito difícil eu precisar quando é que termina a jornada e quando é que começa o plantão, porque você não tem jornada. Bom, esse tema ainda está em aberto, tem uma excelente pesquisa para que alguém quiser escrever algum artigo ou fazer monografia de conclusão de curso, está aí um ótimo tema. Nós vamos ficando por aqui, passamos um pouco do tempo padrão, e eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, estudem muito, e dessa vez pesquisem a jurisprudência, leiam a jurisprudência do TST, façam os exercícios, façam simulações e estudem bastante. Um abraço para todo mundo.